Então eu uso sempre aqui o nosso querido VS Code, né, para fazer então a parte da compilação, né, dos códigos, né, leitura, né, desculpa, dos códigos que estão vendo, então. Né, mas vocês podem utilizar os próprios, o próprio IDE, né, do Python, né, ou então aí também outros programas, né, que fazem também a compilação dos códigos, né, como Sublime, o próprio PyCharm, né, então de graça aí, tá? Então, vamos lá começar. Então, para a gente iniciar, então a primeira coisa que a gente vai aprender aqui é como escrever um comentário em Python, né? Então, para a gente escrever um comentário em Python, a gente vai utilizar aquela símbolo chamado de hashtag, né? Então, a gente vai botar o hashtag, viu que ele já mudou de cor, né? Então, aí eu já vou escrever então um comentário, né? Vamos organizar assim. Então, aula básica, né? Então, esse aqui já é tipo de comentário, né? Não precisa fazer essa parte final do hashtag, né? Mas eu faço isso. Fica bonitinho, tá? Então, na nossa aula básica de hoje de Python, né? Eu vou então mostrar para vocês, por exemplo, como se faz então, né, no caso, uma variável, né? A gente chamar uma variável. A gente chama uma variável, a gente só, como a gente tem feito em outras aulas, em outros vídeos, né? A gente fazer uma variável em Python, simplesmente a gente escreve, por exemplo, o nome, por exemplo, x, e escreve um número, né? Por exemplo, 3, né? Aí agora esse x, toda vez que eu escrever x, né, printar o valor de x, né? Por exemplo, print x, né? Aí toda vez que eu printar esse x, vocês vão ver que vai aparecer o número 3. Ele vai demorar um pouquinho para entrar. Vai demorar um pouquinho. Viu? Aí toda vez que eu chamar o x, né? Ele vai me retornar 3. Né? Em Python, ele diferencia também os valores maiúsculos e minúsculos, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo, né? Peraí, deixa eu só fazer aqui. Então, por exemplo, o x minúsculo é 3, né? E o x maiúsculo, vou dizer que ele é, por exemplo, 10, né? Então, aí eu vou mandar printar o x maiúsculo. Vocês vão ver que, ó, viu? Aqui é o valor do x minúsculo, né? Que é 3. E aqui é o valor do x maiúsculo, né? Então, o Python, ele diferencia, então, letras maiúsculas e minúsculas no valor das variáveis, tá? Ok? Tranquilo, então, com as variáveis. Aí, por exemplo, né? Aí eu quero saber se esse valor x, por exemplo, aí vamos lá. Aí se eu quero, por exemplo, o valor x também, por exemplo, ele pode ser também, olha aqui, ele pode então ser ele pode receber também um input, né? O que é um input? Um input é uma colocação de um valor, né, dentro então dessa variável x. Em vez de ter um valor fixo, né, por exemplo, 3, eu posso então botar qualquer coisa ali, né? Então, por exemplo, input, aí você pode escrever o que você quiser usando as aspas aqui, né? A gente já viu em outras aulas, em outros vídeos, né? Então, por exemplo, digite um valor.
né? Um valor. Aí aqui, mandar printar esse x. Print x, né? Por exemplo. Ó, tá vendo? Digite um valor. Vamos ver. 10. Viu? Aí ele vai retornar o valor desse input. Por exemplo, eu posso também botar uma string, né? Vamos ver. Ó, ele vai me retornar o olá mundo, né? Por quê? Porque eu não... Eu disse que ele é universal, então esse input. Mas eu posso também determinar valores inteiros e floats, né? Por exemplo, o valor inteiro, né, é aquele valor sem as casas decimais. E o valor float, então eu vou trabalhar com os números decimais, né? Então vou botar aqui, ó. Vou botar o comentário. Então, int significa valor inteiro e float quer dizer então valor decimal, né? Traz valores decimais, né? Valores com vírgula, tá? Aí aqui o input, por exemplo, pode ser qualquer coisa. Eu posso botar, por exemplo, só querer o valor inteiro, né? Ou o valor float, tá? E para que, às vezes, vou querer definir valor inteiro e valor float, né? Vai depender, então, do tipo de código que a gente queira usar, né? A gente pode separar esses valores também, né? Tá? Então, em Python tem isso, né? Tem essa separação, o valor inteiro e o valor decimal. E também tem o valor str, né? Que é o valor string, né? É o valor string, ou seja, ele é então tipo esse valor aqui que não tem valor nenhum definido, né? Ou seja, não vai influenciar em nada no meu código, apenas é uma palavra, ou então uma coisa que eu queira concatenar ali no meu código, tá? Então str é um valor string. Bom, e aí vamos ver agora como funciona então essa parte do valor inteiro, né? E do valor decimal, certo? Então, por exemplo, eu vou pegar um int de, por exemplo, 2,5. Int de 2,5, né? Aí vamos ver o que ele vai me retornar, né? Por exemplo, né? Print x. Então, ó, ele vai me retornar, então, 2, né? Então, um inteiro de 2,5 é 2, né? Como previsto, tá? Então, só vai me retornar a parte inteira. E se for o float? Se for float, ele vai retornar, então, o valor todo. Então, vai me retornar 2,5, tá? Então, essa é a diferença. O valor inteiro e o valor float, né? Então, o valor inteiro é só o int, né? Então, vai tornar apenas o número que está antes da vírgula. E o float, ele vai retornar, então, o valor todo, né? No caso, 2,5. Tá bem? Certo? E aí, vamos começar, então, a ver, né, por exemplo, operações, né? Operações, né? Agora vamos ver a parte de operações, né? Vamos lá. É operações matemáticas simples, né? Com Python, né? A gente aprender, por exemplo, a, a soma, né? A soma que é normal. Soma, então é só o símbolo de mais. Soma
igual a soma. A subtração é o mesmo. A multiplicação em Python é dado usando o asterisco, né? O asterisco, tá? Aí temos também, vou continuar aqui, não vai interferir em nada. Aí temos também, além da multiplicação em Python, temos aí a potenciação, né? Que é dado com 2 asteriscos, assim, tá? Posso utilizar assim ou importando o pacote math, mas eu vou utilizar por enquanto os 2 asteriscos, né? Então, os 2 asteriscos juntos, então ele vai me dar então a potenciação. Potenciar. Tá? Por exemplo, a divisão. Né? A divisão com a barra simples, ele vai me retornar então o valor da divisão simples, então da divisão normal, né? No caso, divisão com float, né? Divisão em float, que vai ver. A barra dupla na divisão em Python. A barra dupla na divisão em Python só vai pegar a parte inteira. Tá? Inteira. E para eu saber o resultado então dessa divisão, eu vou usar então o sinal da porcentagem. A porcentagem em Python, ele vai me retornar o resultado, né? O resto, né, no caso. O resto da divisão. Tá? Então vamos ver lá, né? Por exemplo, né? Vamos dar os exemplos aqui, tá? Então vamos seguir alguns exemplos aqui, né? Vamos, por exemplo, fazer umas continhas simples só para a gente poder ver aqui, né? Como funciona então as operações matemáticas, tá? Vamos fazer então com a operação soma. Aí vou botar uma variável aqui, soma. Então vou, por exemplo, somar dois números, né? Dois números, por exemplo, 2 mais 4, né? Tem que dar 16, né? Então vou printar o valor só. Aí eu printando aqui o valor soma, né? Como vocês podem ver aqui o resultado, deu 16 aqui, certinho, ok? Bateu. Aí o nosso valor soma, tá? Nossa soma, então, ok. Aí vamos fazer então para a subtração, né? Para a subtração, vou pegar então aqui, subtração. Subtração, então vamos ver como é que vai ficar o resultado. Aqui deu 8, né? Direitinho. E ó, podem ver então o resultado da subtração, então deu 8, tá? Vamos ver a multiplicação. Vamos ver então a multiplicação. Vou botar só o multi, né? Na multiplicação em Python. Como eu falei, vai dar só um asterisco. Aí, por exemplo, aqui vai ter que dar então 48, né? Vai dar 48. 48. Confirmado aqui, viu? Multiplicação então, 48 certinho. Ok? Vamos ver então na divisão. Vamos fazer então a potenciação. Ó, se eu botar, então ó, do 2 elevado a 4, tem que dar 16.
E vou trocar, vai ser pote. E vai ser pote. Então vai ter que dar 16. Deu 16 certinho a potenciação, viu? Tá especificado aqui. Agora vamos ver então a parte da divisão. Aí a divisão, os valores, né? Vai ser esse aqui. Então aqui vai ser div. Aí eu vou mostrar para vocês aqui, né? Então, div. Então vai, por exemplo, 3 divididos por 2. 3 divididos por 2, 1,5. Né? Então, como eu falei, né? A divisão com barra simples, né? Vai dar aí o valor em float, né? Valor decimal, né? Vai dar 1,5. Aí eu vou botar o mesmo exemplo, agora utilizando, vou pegar o Ctrl+C, Ctrl+V e vou mostrar, vamos fazer a comparação, né? E aqui, div 1 e 2. Aqui com 2 barras e aqui só mostrando o resto. Então aqui, Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+V, div 1 e div 2. Ó, tá vendo, ó? Aqui, vocês podem ver, tá na ordem, tá? Então, olha só. Aqui, ó, de 3 por 2 é 1,5. Então, tá aqui, ó, valor 1,5. Ok? Mostrou o valor direitinho, tá 1,5. Na barra dupla, apenas o valor, então, inteiro. E na porcentagem, o resto, 1. Vamos ver, então, se eu trocar o valor. Vou botar aqui 4. É para dar o resultado, então, exato. Vamos ver aqui, ó. Viu? Para dar o resultado exato, né? Então, ó, com a barra simples, né? Dá o valor float. Ok. Né? Então, dá 2,0. Com as duas barras, dá apenas mostra só apenas o resultado inteiro. Ok. E com a barra, com a porcentagem, mostra o resultado zero, né? 4 divididos por 2, né? Dá o resultado exato, né? Então, resultado, como esperado, deu zero. Ok? Então, vimos aí, né? O que é um valor inteiro, o que é um valor float, né? O que é um valor string. Né? Valor string, então, é aquele valor que a gente usa as aspas, né? Ou seja, que não interfere no nosso código, tá? Então, vimos aí a parte, então, das principais operações, né? Matemáticas, tá? Mas e no caso da raiz, né? O pessoal deve estar se perguntando aí. Mas e a raiz quadrada? Como é que fica? Então, a raiz quadrada, a gente utiliza também, pode utilizar um pacote que a gente já viu, né? Um pacote chamado math, né? A gente pode utilizar esse pacote, ou simplesmente, no caso da raiz, que utiliza, por exemplo, aquela propriedade da raiz quadrada, né, que a gente transforma, então, a raiz numa fração, tá? E aí, no caso, por exemplo, a gente transforma, então, numa potenciação, né? Potenciação em forma de fração, né? Onde, por exemplo, o numerador vai ser a parte onde vai indicar o índice da raiz, né? Se é índice 2, 3, 4, denominador, né? E o numerador, então, a potência, né? Do valor, certo? Por exemplo, aí vai ficar... Eu vou fazer aqui. Aqui eu não consigo escrever, né? Mas vai utilizar a propriedade, então, da raiz para transformar na inversa que é a potenciação, né? Você já conhece, né? Então, aí vai ficar, no caso, da seguinte maneira. Então, vai ficar um valor aqui, né? Vou botar o valor A.
vezes, então, no caso, 1 sobre B, né? Que o B é o índice, então, da raiz, né? Aí aqui, no caso, seria elevado, caso não seria a raiz, né? Sem utilizar o formato math, né? Que a gente está vendo, então, a parte básica. Mas se a gente quiser usar o math, né? Se a gente quiser usar o math, aí a gente vai só usando o math, né? Eu vou botar aqui, ó, pacote math. Então vai ser da seguinte maneira aqui, math.sqr, sqrt, né? Então vai ser assim, tá? Então, sem o pacote, né? A gente vai utilizar a propriedade inversa da raiz, né? Transformada então em potência. E o pacote, né? A gente vai utilizar então esse códigozinho aqui, né? A gente pode até ver isso agora. Vamos lá. Vai ver. Vamos importar então o pacote math. Import, né? Tá? Importei o pacote math. É só utilizar o import math. Aí eu vou utilizar x1 para te ver como é que vai ficar, por exemplo, 4, né? Então, 4 raiz quadrada de 4. Pode ser assim, né? Pode ser assim, tá melhor. Lembrando que tem que estar entre parênteses aqui também, tá? Porque senão não funciona, tá? E utilizando então o pacote NET, x2, tá? NET, sqrt, 4. Aí eu vou printar print x1 e print x2. Aí printando aqui, ó, tem que dar 2, viu? Ó, deu 2 direitinho, ó. Só que ele volta para nós em valor float, normal, tá? Normal isso acontecer. Porque eu não chamei a parte inteira, né? Só chamei apenas a parte float. Tá ok? Entendido aí como é que então faz as operações? Então a soma é apenas o sinal. Soma normal, subtração. Apenas o sinal normal também de subtração. A multiplicação, então, a gente faz com asterisco. A potenciação, então, a gente faz com as dois asteriscos, né? Estamos vendo aí a parte de operações, né? Matemáticas em Python. E aí nas próximas aulas seguintes vamos ver aí a parte dos como trabalhar em listas com valores, né? Fazer um pouco do básico aí, né? Com as condicionais, né? A gente vai fazendo então aos pouquinhos aí, né? Você também pode sugerir temas lá, né? Deixando seu comentário lá nos vídeos do YouTube, né? E se você também tiver Discord, você pode também deixar lá um comentário lá no Discord, tá? E eu também faço transmissões, né? Das missões espaciais, né? Inclusive amanhã vamos ter uma do Starlink, tá? Então, se você gosta também das missões espaciais aí, então a gente vai transmitir, a gente sempre transmite aqui todas as missões espaciais, né? Praticamente todas elas, tá bom? Mais uma vez aí, obrigado pelo follow, né? Espero que você tenha gostado aí. Qualquer dúvida, né? Só como fazer um comentário aí no chat, né? E aí eu vou ler aí os comentários de todo mundo, tá bom? Então, né? Lembrando aqui, né? Que a gente viu, então a potenciação, né? Ela é usando então dois asteriscos, tá? No caso da divisão, né? Como a gente viu também.
Se a gente utilizar então uma barra, ele retorna o valor float, né? O valor decimal. Com duas barras, ele retorna aí a parte do valor inteiro. E usando o símbolo da porcentagem, ele retorna o resto da divisão, né? Para você que chegou agora, não sei se você acompanhou então essa parte da divisão. Eu vou mostrar aqui para você então rapidinho. E aí esse pacote, o MES, né? Então ele ajuda também nos outros cálculos, né? Como por exemplo no cálculo de ângulo e tal, né? Eu tenho o último vídeo que tem lá inclusive no canal no YouTube. Deixa eu só, né? E o pacote MES também na potenciação, né? Como você pode ter visto ali, então na potenciação, deixa eu só comentar aqui. Então na potenciação, no MES, né? Então vai ser MES.poll. E aí, por exemplo, aqui vai ser a base, né? No caso o valor, né? Do número e o expoente, né? Então ele vai escrever assim dessa forma. No caso, por exemplo, se eu quiser elevar um número ao quadrado, né? Então vou colocar aqui, por exemplo, 2 elevado ao quadrado, tá? Quer ver? Ó, vou mostrar para você. Então, por exemplo, net.poll. Aí, por exemplo, eu vou querer 2 a 4, né? Por exemplo, 2 a quarta. 2 a quarta, então ele vai retornar aqui 16, ó. 2 a quarta, 16, tá? Entendido? Assim que funciona, então, a parte do poll, né? Que é como se fosse, em inglês é power, né? Então, vai fazer o power, né? Ok? Aí, então basicamente é isso, né? Então vamos ver de novo a parte da divisão. Divisão 4 por 2, né? Para a gente retornar então o valor exato aí. 4, 2 barras 2 e 4 porcentagem 2. Então vamos ver aqui, ó. Então, ó, deu resultado com float, resultado inteiro e o resto da divisão que é zero. Ok? Então a parte aí da aula aí de hoje, né? Então basicamente é isso, né? Vamos ver aí, tá? Então na próxima aula aí vamos ver um pouco mais da parte básica aí de Python, né? Trabalhando então, vamos ver aí a parte de tuplas, listas, tá? E depois a gente vai mexer um pouco mais aí com as condicionais, né? Vou voltar aqui para normal.